Nesse vídeo eu vou compartilhar com você dica de como você pode se aproveitar melhor da consulta quando você vai falar de constipação no idoso. Eu vou compartilhar então aqui com você como que você pode se utilizar da consulta, como conversar sobre constipação. Então presta muita atenção, pega papel e caneta, anota aí. E tem pacientes que têm essa orientação mesmo. A ideia é anotar as dúvidas que tem para tirar na hora da consulta e aproveitar ao máximo. Mas aqui eu estou te orientando como que você pode melhorar a sua consulta quando você vai falar de constipação. Então anota aí as dicas que eu vou compartilhar com você para você aproveitar ao máximo a consulta que você vai no médico que já te acompanha ou num novo profissional que você vai fazer essa consulta, mas que vai te ouvir e que você vai se queixar de constipação. Falar sobre esse tema é muito importante porque é uma queixa diária no meu consultório, também nas visitas domiciliares que eu realizo. Eu sou o Dr. Milton, pós-graduado em geriatria e cofundador do grupo Dr. Bem-Estar e Saúde do Idoso. E a minha missão aqui é poder te ajudar ainda mais quando se fala de qualidade de vida. No caso aqui, qualidade da saúde do intestino. Então, com dicas e orientações a respeito de como se aproveitar melhor de uma consulta, onde você vai falar sobre a constipação que hoje você vive, é muito importante, porque aí você consegue tirar ao máximo aquela oportunidade de estar diante do doutor, de estar diante do seu médico ali, falar o que eu vou falar para ele, para poder tirar as dúvidas. Deixar um pouco de lado essa questão da vergonha, mas falar sobre isso, que é muito importante para você se sentir bem, para você melhorar a sua saúde intestinal e melhorar outras condições na sua vida que com certeza estão impactadas por conta dessa condição. Se você gostou da ideia, já deixa aí o like. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para tão logo eu publique novos vídeos, você tenha acesso rápido e possa compartilhar com quem você conhece também, que está passando por essa mesma condição, ou que vai viver essa situação aqui no caso de uma consulta e que pode receber a orientação correta. Pois bem, quando a gente fala de constipação e aproveitar a consulta para isso é muito importante, porque a gente sabe que a constipação muitas vezes ela nos atrapalha o sono, ela atrapalha outras condições de saúde, como a pressão alta, que muitas vezes está descompensada por conta da presença da constipação. E aí vale lembrar que constipação é considerada em número de dias, quando passa mais de 3 dias sem conseguir ir ao banheiro, ou quando há muito sofrimento para poder ir ao banheiro. Tem pacientes até que não passam 3 dias, passam 2, mas com 2 dias faz um bolo fecal muito seco, muito duro, e aí mais largo, causa muito sofrimento, muita dor quando vai ao banheiro, causa sangramento. Então é preciso a gente prestar atenção nesses sinais que nos chamam a atenção, que fala a favor dessa má qualidade de saúde intestinal, que é a prisão de ventre, tá bom? Então, quando você vai na consulta, anota aí então, preste atenção à primeira dúvida que você deve tirar e a primeira coisa que você vai falar. Mesmo que o médico não te pergunte sobre isso, você talvez vai falar sobre outras condições, não deixe de falar sobre o intestino, você vai dizer como que está a frequência do intestino. Então a primeira coisa bem importante, primeiro passo, falar sobre a frequência. Doutor, passo tantos dias, quando eu vou acontece isso. Então pode colocar em detalhes, porque é você quem está passando por essa condição e precisa compartilhar isso na sua consulta. Então a primeira orientação que eu te dou é essa. Fala sobre a frequência de ir ao banheiro e como que é a sensação. Se dói, se não dói, se demora muito para ir, quando vai ao banheiro, se ainda demora muito para conseguir viver o ato de fazer o número 2, né, de fazer cocô. Isso é importante. A segunda orientação, e não mais importante do que a primeira, é você deixar de lado a vergonha para falar sobre esse assunto. É preciso sim, tem pacientes que vêm assim, deixa para o final, às vezes, aí esquece muitas vezes, porque tem vergonha de falar, doutor, não, mas é porque ir ao banheiro. Olha, gente, ir ao banheiro é fisiológico, ou seja, é algo normal. Todos nós vamos ao banheiro. Tanto é que no começo da vida, a criança, dos primeiros exames que ela é submetida, é avaliar se ela fez xixi e se ela fez cocô, porque é algo que precisa acontecer naturalmente. Se hoje você sofre para ir ao banheiro, para fazer o número 2, ou seja, tem constipação, tem essa prisão de ventre que te incomoda, é preciso falar sobre, então deixa de lado. E até falar mesmo sobre soltar pum, né? Soltar peido. Ah, doutor, tenho dificuldade, fico preso, tenho dificuldade de arrotar. Você tem que ser claro, não tem que ter vergonha de falar o óbvio que hoje é uma queixa sua. Fale o que você está sentindo, porque aí assim você vai conseguir aproveitar ao máximo a consulta e vai receber a orientação correta, talvez uma mudança de medicação, que talvez é isso que está acontecendo. Toda consulta
Principalmente no idoso, a gente faz revisão de medicação. Olhar tudo que o paciente está tomando de remédio, que pode influenciar sim no que ele está sentindo hoje. Com você também não é diferente. Então é importante falar sobre as medicações que hoje você está fazendo uso, também para poder não deixar de relacionar. Será que é um remédio que está deixando com que meu intestino fique mais preso? E aí eu fico muito empachado, tenho dificuldade de ir ao banheiro, fica arrotando, a comida fica com aquela sensação de que fosse voltar. Então tudo isso é muito importante que você relate na sua consulta. A terceira orientação é realmente questionar o médico quanto de água você precisa tomar, e é possível até fazer um cálculo. Você pode então pegar o seu peso e multiplicar por 0,03, e aí você vai ter ali uma noção de quanto que de água, no mínimo, você necessita para poder melhorar a função intestinal. Mas falar com ele, doutor, eu já bebo suco, eu já bebo água tanto, eu consigo medir, eu consigo tomar tantos copos por dia, tantas garrafinhas por dia. E isso é muito importante porque vai entrar dentro dessa observação que ele tem a capacidade de te ajudar. Então, vamos recapitular até aqui como que eu já falei. Falar sobre a frequência de ir ao banheiro, como que está sendo, o sofrimento que pode ter durante o ato de fazer cocô, tirar dúvidas sobre o tanto de líquido, que alguma outra alimentação que você possa introduzir, se tem algo que você precisa colocar ali para ajudar e as medicações que você faz uso. A quinta observação que eu faço, que eu trago aqui para você, é falar sobre complicações que a constipação pode dar, e talvez essa seja a sua queixa, e talvez por isso você tenha mais vergonha de falar. A complicação que as pessoas têm mais vergonha de falar é sim a hemorroida. Ou seja, por conta de fezes mais duras, aquelas pedras na hora da passagem. Por isso que é importante falar como que tá o cocô. Doutor, o meu cocô ele é como uma bananinha. Não, são aquelas pedrinhas tipo cocô de carneiro, são aquelas pedrinhas tipo bilas, bolinhas, pedrinhas mesmo que caem no vaso, ela vai lá pro fundo do vaso, ela não boia, o cocô ele afunda. Duro, pedra. Às vezes eu preciso colocar o dedo, doutor, para conseguir puxar, que a gente chama de ordenha das fezes. Então, assim, você precisa descrever e não ter vergonha de falar, porque assim a gente consegue te ajudar mais, entender qual é a condução que nós vamos seguir, para qual lado ir primeiro, qual é a fibra alimentar que talvez hoje te ajude mais, a quantidade de água que talvez tenha que dobrar muitas vezes, porque está muito pouco, organizar as idas ao banheiro. Então, falar sobre como que é o cocô, o aspecto dele, na hora de fazer, se dói, se não dói, é importante. E muitas vezes, por conta de um cocô mais seco, que demora 5, 7, 10 dias para acontecer o ato de fazer cocô, porque olha só, tem pessoas que ficam adiando o desejo de ir ao banheiro. Tava com vontade de ir ao banheiro, mas aí não, já vou, aí vai fazer outra coisa na rotina, aí acaba que isso atrapalha e deixou de aproveitar a oportunidade do desejo, a vontade de ir ao banheiro, deixou passar. E aí, quando vai ter uma oportunidade, algum horário, aproveitar um horário de fazer o banho, por exemplo, aí já não consegue mais, aí fica para outro dia, que fica para outro dia. Adiar muito a ida ao banheiro faz com que as fezes fiquem mais secas, um bolo fecal mais grosso, e ela vai sim causar uma das principais complicações, que é a hemorroida. Que é o quê? A inflamação do vaso, do final do intestino, é um vaso circular ali na transição entre o reto e o ânus. A dilatação desse vaso deixa ele mais sensível, com fezes secas que passam ali, pode ter sangramento, pode ter o surgimento do que a gente chama de botão hemorroidário, onde o paciente sente mesmo como se tivesse um botão ali na região do ânus, quando ele vai tomar banho, se limpar. E é preciso falar sobre isso, porque se não tinha isso surgiu junto com a dificuldade ao banheiro, a gente tem que relacionar que a constipação pode sim ter sido o motivo do surgimento da hemorroida. Então, se eu trato a constipação, eu vou conseguir melhorar essa condição da hemorroida, porque ela vai ser temporária e surgiu somente porque tinha uma outra condição anterior, que é as fezes mais duras, mais largas, que causam sofrimento, que causam inflamação no intestino. Então vamos recapitular aqui o que é que você precisa. Precisa anotar então, talvez, as medicações que você faz uso, o tanto de água que você bebe, precisa deixar de lado a vergonha de falar sobre ir ao banheiro, quantos dias demora para ir ao banheiro, conversar sobre alguma medicação que talvez você tome, que hoje possa estar influenciando, e falar, teve uma medicação que entrou por último, essa outra quando entrou, acontece isso, né? Não ter vergonha de falar da dificuldade de arrotar, de soltar pum, quantos dias demora para ir ao banheiro, como que é a consistência das fezes e se tem, por algum motivo, inflamação do ânus, ardor, dor no ânus, sangramento, é preciso falar para a gente conseguir
te ajudar, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, a gente consegue conduzir melhor a consulta e isso vai trazer um grande benefício, porque você se utilizando de todo o conhecimento profissional que vai estar ali na sua frente, na hora da consulta, você vai se sentir melhor, eu tenho toda certeza. Mas se você esconde alguma informação, se você tem vergonha de falar, isso não vai ajudar, porque também o profissional, infelizmente, não tem como adivinhar. Muitas vezes ele não vai fazer a pergunta que você queria ouvir. E aí sai da consulta e conversa com alguém da família, mas ele não me perguntou, então também não falei. Então assim, aproveita a consulta que você tem e fala abertamente, sem vergonha, porque senão você não se utiliza de todo aquele momento e se aproveita como um todo e poderia ter já implementado alguma orientação, alguma mudança de medicação que hoje poderia estar te ajudando, tá bom? Eu tenho um treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos que eu trago para você como oportunidade. E além dessas dicas e orientações que eu te dei aqui agora, de forma rápida, você pode fazer parte do treinamento e entender mais sobre esse universo da constipação. O treinamento ele é chamado tríade não só porque eu trago constipação ali dentro, mas outros dois assuntos que compõem essa tríade, que é queda, a sua prevenção principalmente, e a insônia. Então, constipação, insônia e queda são 3 queixas muito frequentes no meu consultório e eu montei um treinamento que você tem a capacidade de acompanhar de forma fácil do seu celular, do seu computador, do seu tablet. São aulas curtas, simples e diretas, com a linguagem simples como essa que eu estou trazendo aqui para você acompanhar no seu tempo, escolhendo qual dos temas você quer ver primeiro. E aí, acompanhando esse curso, eu tenho certeza que vai transformar o cuidado do idoso que hoje esteja sob a sua responsabilidade, ou você mesmo, que tem a capacidade de se cuidar, que talvez hoje sofre com constipação, mas que também já teve algum momento com insônia, tem medo de levar queda, e na tríade você vai se beneficiar, que eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses assuntos, e eu tenho certeza que eu vou conseguir transformar o cuidado, porque são muitas orientações ali. Dentro do treinamento, além das aulas que vão de conceito, mas de forma simples, sem ser chata, tá bom, gente? Eu vou de conceito até estudos de caso, ou seja, eu trago aulas separadas também de casos reais de pacientes meus, com exemplo de medicação que toma, como que é o contexto de vida, o que foi que a gente implementou para melhora, como que ficou depois do tratamento, e também masterclasses, que são aulas com bastante ilustração, com muito exemplo que eu trago para você, para poder se beneficiar ainda mais dentro desse universo constipação, insônia e quedas. E tem uma coisa que eu chamo a cereja do bolo, que é uma participação ao vivo comigo dentro do treinamento, para quem faz parte da tríade do cuidado para idosos, que é a roda de conversa. A roda de conversa, ela acontece todos os meses dentro desse treinamento, e ali dentro do treinamento também fica gravado para quem faz parte do treinamento, mas você participando ao vivo, você conversa comigo, monta uma estratégia de alguma dúvida que você tem dentro desse universo para melhorar o cuidado, e a gente monta ali uma estratégia para melhorar o cuidado do idoso que hoje está sobre os seus cuidados, que eu sei que você quer que ele melhore a qualidade de vida, melhore dessa condição que causa insônia muitas vezes, que traz outras complicações e que estão entrelaçadas entre si. Existe uma relação entre insônia, constipação e quedas, muito interessante, que na prática a gente consegue ver e eu também trago para você. E para deixar parecido com a roda de conversa, você pode inclusive comentar aqui nesse vídeo o que é que de orientação eu não coloquei, não trouxe para você na hora da consulta, que seria interessante de ser lembrado para a gente compartilhar com quem acompanha aqui o canal. Se não é inscrito no canal, se inscreve, mas deixa um comentário aqui nesse vídeo. Doutor, eu geralmente pergunto isso. Com certeza, talvez tenha alguma história que você também pode compartilhar, e aí as outras pessoas vão, essa ideia é interessante, a gente cresce junto quando a gente compartilha as nossas ideias. Então você pode deixar aqui também esse seu comentário, compartilhando a sua história, a sua dúvida no canal, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve, você pode se utilizar desse momento para isso, que a gente está aqui para dividir as informações que nós temos para fazer crescer todo mundo junto. Então ficou bem claro, eu criei. Qualquer coisa, volta no começo do vídeo. Se não anotou, anota, né? Realmente esses passos que eu trouxe para você se utilizar bem da consulta para falar sobre a constipação sua. Hoje, quem hoje está sobre os seus cuidados, mas que vai ajudar muito na hora da consulta para não esquecer, talvez essa orientação, essa dica de levar anotado, tá bom? Então, eu vou deixar fixado no comentário aqui nesse vídeo um link para você ter acesso a aula oficial sobre o treinamento, a tríade do cuidado para idosos, para você clicar, conhecer
e entrar junto conosco nessa jornada de conhecimento, porque eu sei que o conhecimento ele transforma e deixa mais leve o cuidado do idoso, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então dentro do treinamento.